Você já parou para pensar que talvez o motivo pelo qual você procrastina não seja preguiça? Que talvez, só talvez, você esteja carregando um fardo invisível, um sabotador silencioso, instalado lá no fundo da sua mente, programado por um sistema que nunca te ensinou a sonhar direito? A verdade é que ninguém te contou isso. Mas talvez o motivo de você travar toda vez que tem que começar algo importante é porque, no fundo, você nunca acreditou que ia dar certo. E isso não é sua culpa. É o reflexo de anos sendo treinado para obedecer. Escola, trabalho, rotina. Sempre te disseram o que fazer, mas nunca te perguntaram o que você realmente quer fazer. E quando você finalmente tenta andar com as próprias pernas, a procrastinação aparece. Mas não como vilã. Ela chega como um disfarce, um mecanismo de defesa, um botão de pausa quando sua mente entra em conflito entre o que você precisa fazer e o que você realmente quer se tornar. Pensa comigo. Você já reparou que procrastina mais quando algo importa de verdade? Aquela meta de longo prazo, a ideia que poderia mudar sua vida, o projeto que poderia ser o seu legado. Não é coincidência. A procrastinação é o seu medo de não ser bom o bastante, tentando te proteger do fracasso. Mas ao te proteger, ela te paralisa, e você começa a confundir desconforto com desmotivação. Esse é o segredo que ninguém te conta. Você não procrastina porque é fraco. Você procrastina porque se importa demais, porque sente que se começar e falhar, vai provar aquilo que você tenta esconder todos os dias, que talvez você não seja suficiente. Mas é exatamente aí que mora a maior mentira da sua vida. Você é suficiente. Só não foi ensinado a confiar em si mesmo. E aí entra a primeira chave dessa transformação: mentalidade. Você foi programado a pensar em esforço como punição, não como progresso. Foi ensinado que trabalhar duro é sofrimento, quando na verdade é liberdade. Porque é no esforço que você se conhece. É ali, no desconforto, que você descobre de verdade quem é. Mas como a mente humana adora atalhos, você se acostumou a fugir disso, a procurar distrações. TikTok, Instagram, Netflix. Não porque você é viciado, mas porque é humano. E o cérebro humano detesta a incerteza. Prefere o conforto previsível da procrastinação à possibilidade de um resultado incerto. Mas aqui vai uma verdade brutal. A procrastinação não é um descanso, é um roubo. Ela te tira o presente e te vende a ilusão de que, mais tarde, é uma opção segura. Só que, mais tarde, é um lugar onde os sonhos vão para morrer. E o tempo, esse ladrão silencioso, vai levando tudo enquanto você espera se sentir pronto. Mas você não precisa estar pronto. Você precisa estar disposto. E é por isso que você está aqui. Porque no fundo, existe uma parte de você que está cansada de adiar a própria vida, que sabe que está perdendo tempo demais esperando o momento ideal, um momento que nunca vai chegar se você continuar aceitando menos do que nasceu para ser. E antes que você pense que esse papo é só mais um discurso bonito, lembra, se fosse fácil, todo mundo faria. Não é fácil, é real, mas você não precisa de fácil. Você precisa de verdade. Você precisa de direção, e isso começa agora. A verdade é que tudo começa na crença. Não na crença religiosa, nem na superstição, mas naquela convicção silenciosa que você carrega sobre quem você é e sobre o que acredita merecer. Porque ninguém age contra a sua própria identidade. Se lá no fundo você acredita que não é bom o bastante, que é preguiçoso, que nunca termina nada, então adivinha? O seu comportamento vai se moldar exatamente a essa história que você repete para si mesmo. E cada vez que você procrastina, você reforça essa narrativa, como um ciclo vicioso. E o pior? Você nem percebe. A procrastinação te convence de que é uma falha temporária, mas na verdade é uma identidade sendo alimentada em silêncio. Por isso, mudar seu comportamento começa por mudar sua percepção. É como trocar o roteiro do filme que você vem atuando há anos. E não adianta só repetir frases motivacionais no espelho. É preciso um recondicionamento da mente, uma nova visão. E aí entra a próxima chave: clareza. Você só vai agir com força quando tiver clareza do que quer e do porquê isso importa.
A maioria das pessoas acorda no modo automático. Vivem ocupadas, mas vazias. Correm o dia inteiro, mas não sabem para onde estão indo. E sabe o que isso gera? Ansiedade. E sabe como o cérebro tenta resolver essa ansiedade? Com distrações, com procrastinação. Mas quando você tem clareza, de verdade, o mundo pode até tentar te distrair, mas você não sai do caminho. Clareza é como GPS interno. Você pode até pegar um desvio, mas sempre retorna ao destino. E essa clareza não vem do mundo externo, vem de dentro. Vem de olhar para sua vida com brutal honestidade e perguntar: onde estou agora e onde eu quero estar daqui a 1 ano? Parece simples, mas quantas pessoas você conhece que realmente sabem responder isso com precisão? Quase nenhuma. Porque dói olhar de frente. Dói perceber que o tempo está passando e você ainda está esperando o momento ideal. Mas a dor da consciência é o primeiro passo para a libertação. E aí entra a terceira chave: visão. A procrastinação odeia visão, porque a visão verdadeira te faz levantar mesmo quando tudo em você quer continuar deitado. Te faz agir mesmo com medo, porque a visão não é um sonho distante, é uma decisão presente. É o tipo de imagem mental tão vívida, tão intensa, que seu corpo inteiro começa a trabalhar a favor dela. É o que separa quem apenas sonha de quem realiza. Mas aqui vem um ponto crucial. A sua visão não pode ser genérica. Quero ser rico, quero ser livre, quero ser feliz. Isso é vago demais. Seu cérebro não trabalha com frases prontas de Instagram. Ele precisa de imagens reais, datas, emoções, detalhes. Como você acorda nessa vida que quer construir? Com quem está? Onde mora? O que sente? Quanto mais detalhado, mais forte o sinal que você envia para sua mente. E quanto mais forte o sinal, menor a força da procrastinação. É como se pela primeira vez o seu propósito fosse maior do que o seu medo. E propósito é a próxima camada. Você procrastina porque perdeu o porquê. Porque a tarefa parece desconectada da missão. Mas quando você conecta o que faz ao que acredita, até o trabalho chato vira sagrado. Até o e-mail se torna um tijolo da sua catedral. Porque agora você não está só executando tarefas. Está construindo algo que importa. E quando algo importa, você se move. Porque o ser humano pode até suportar o sofrimento, mas não suporta viver sem sentido. Então te digo isso com toda a força que posso colocar nestas palavras. Talvez você não esteja procrastinando por preguiça. Talvez você só tenha esquecido o motivo. Agora que você começou a se lembrar do motivo, entra em cena uma das palavras mais mal compreendidas da atualidade: disciplina. Você cresceu acreditando que disciplina era punição, castigo, regras rígidas que tiram a liberdade. Mas a verdade é o contrário. A disciplina é o único caminho verdadeiro para a liberdade. Porque quando você não domina sua mente, o mundo domina por você. Seu celular decide o que você vai ver. Seu humor decide o que você vai fazer. Seu passado decide onde você vai parar. E a procrastinação? Ela adora esse cenário. Porque quanto mais você vive à mercê do momento, menos você vive por propósito. Disciplina não é rigidez, é autocuidado. É o ato mais puro de amor próprio. Porque é dizer: eu me importo tanto com quem estou me tornando, que vou fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. E vamos ser honestos, vontade não é confiável. Vontade muda com o clima. Mas a disciplina é o que constrói a base do impossível. Ela não grita, ela sussurra. Ela aparece quando o despertador toca. Quando o treino parece cansativo. Quando o vídeo parece difícil de começar. E você não quer. Mas faz. E cada vez que você faz, mesmo sem querer, você reforça uma nova identidade. A de alguém que cumpre o que promete a si mesmo. E essa nova identidade mata a procrastinação na raiz. Mas atenção, disciplina sozinha não serve se não virar ação. Porque há uma linha tênue entre planejar e enrolar. E muitos se escondem no planejamento eterno como uma forma elegante de procrastinar. Estou esperando a hora certa. Preciso estudar mais antes de começar.
Não tenho certeza ainda. Tudo isso pode parecer racional, mas no fundo é medo. Ação é o único antídoto verdadeiro. E não precisa ser gigante. O segredo não está em fazer muito. Está em começar. Uma ação pequena, feita agora, é mais poderosa que 1000 intenções adiadas. Não espere motivação. Haja. Porque a motivação vem depois da ação. Você não espera estar inspirado para tomar banho, certo? Você toma. E depois se sente melhor. É igual. Mova-se. Faça algo pequeno, mas faça. Haja mesmo com dúvida. Haja mesmo com medo. Haja como quem não tem mais tempo para desperdiçar. E quando você agir, aqui vai o próximo passo que ninguém te conta. Celebre. É aqui que entra a gratidão. Não como uma frase bonita de livro, mas como estratégia mental. Porque o cérebro humano funciona por reforço. Se você não reconhece o pequeno progresso, ele para de buscar o próximo. A gratidão transforma o progresso em prazer. E prazer gera consistência. Procrastinadores vivem esperando a grande conquista para só então se sentirem bem. Mas os que vencem entendem que a jornada já é motivo de celebração. Você não precisa de mais uma vitória gigantesca para ser grato. Precisa perceber o quão longe já veio. Cada dia que você levanta mesmo cansado. Cada escolha que você faz com consciência. Cada não que você diz às distrações. Tudo isso importa. Tudo isso te molda. Porque você não está apenas construindo resultados. Está construindo caráter. E se você está aqui, ouvindo isso até agora, é porque algo em você já mudou. Mesmo que seja só um pouco. Mesmo que ainda não pareça suficiente. Já é sinal de que você não quer mais ser o mesmo. E só isso. Já é vitória. A vida não segue roteiros previsíveis. E a procrastinação muitas vezes é a resposta emocional diante do caos. Quando algo foge do controle, o impulso automático é paralisar. Esperar tudo se alinhar de novo. Mas adivinha? Nunca vai estar tudo certo. O mundo não foi feito para ser confortável. E aí entra um dos superpoderes mais subestimados de quem transforma a própria vida. Adaptabilidade. Ser adaptável não é ser passivo. É ser flexível sem perder a direção. É entender que você não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas. Porque sempre vai haver imprevisto, cansaço, medo, falha, crítica, rejeição. E se toda vez que algo der errado você travar, a procrastinação vai dominar sua vida como um vírus silencioso. Mas se você for capaz de dizer, ok, isso mudou, então eu me ajusto, mas sigo, então você se torna imparável. Adaptar não é fraqueza, é inteligência emocional. É o contrário da rigidez que quebra. O bambu curva com o vento e volta à forma. E você também pode. Desde que cultive o que vem a seguir, resiliência. Porque o caminho da ação, o caminho real, não o das redes sociais, é duro. E vai machucar, vai doer, vai cansar. Vai ter dias em que você vai pensar, será que vale a pena? E a resposta nesses momentos não virá do mundo. Virá de dentro. A resiliência é quando você continua, não porque tudo está dando certo, mas porque você decidiu que não vai parar até dar. É aí que a procrastinação começa a morrer. Quando você entende que a dor da disciplina é passageira, mas a dor de desistir vai te assombrar por anos. Resiliência não é não cair. É levantar mais rápido do que antes. É usar cada queda como trampolim. É transformar cada não que você ouviu como combustível. Porque o fracasso real não está em errar, está em parar. E é exatamente por isso que tudo isso se amarra na última chave. Aprendizado. Você não procrastina porque é fraco. Você procrastina porque nunca foi ensinado a lidar com a falha de forma saudável. O sistema te treinou para ter medo de errar, para ter vergonha de tentar, para evitar tudo que não garante sucesso imediato. Mas o que ninguém te contou é que errar é parte do processo. É aula viva. É o universo lapidando o diamante. Quanto mais você evita o erro, mais você evita o crescimento. Mas quando você vê o erro como mestre, tudo muda. Você age mesmo sem certeza. Você começa antes de estar pronto. Você caminha com dúvida, mas com coragem. E um dia, sem perceber, você olha para trás e percebe: eu venci. Não porque tudo foi fácil,
mas porque você não parou. Então ouça isso com atenção. Você não está quebrado. Você está em construção. A procrastinação não define quem você é. Ela apenas revela um estado temporário da sua mente. Um reflexo das suas crenças, da sua visão, da sua clareza. Mas isso pode ser reescrito. A pergunta é: você vai continuar esperando sentir vontade? Ou vai agir porque sua vida vale mais do que isso? A escolha é sua. Sempre foi. E sempre será. Não amanhã. Não na segunda-feira. Agora.